Fala pessoal, estamos aqui em mais um mini podcast, dessa vez com a querida Natália, participante lá da nossa turma de mentoria de dezembro. Trouxe ela aqui para vocês conhecerem um pouco tanto da história dela, quanto da transformação que ela sofreu lá com a nossa mentoria. Natália, vamos lá, muito bem-vinda. Obrigada, GG. É um prazer estar aqui. Bom, foi incrível para mim a experiência e vou dividir aqui um pouco com vocês com todo prazer. Foi bem rápido, bem intenso e eu acho que isso também contribuiu para provocar assim, mudanças e É, levar para ação. a mentoria, ela é um tiro rápido para fazer ajustes rápidos e pontuais no negócio de cada membro. De fato, para um acompanhamento longo, de um ano, etc., a gente tem a fraternidade para isso. Mas vamos lá, Natália, conta aí para a gente quem é a Natália e o que que ela faz. Eu sou consultora de marketing e até chegar a essa conclusão levou um tempinho. A gente vai chegar nessa parte, né, Gigi? Uhum, Mas um pouquinho assim de uma linha de tempo para vocês. Eu sempre gostei muito de venda, muito de movimento, de colocar coisas legais para acontecerem. Então, desde que eu sou criança, assim, eu gosto de vender coisas, de promover evento e brincando com isso, né? E aí comecei a trabalhar assim, mais oficialmente aos 14 anos. Quando eu era criança, o meu pai tinha uma empresa, minha mãe era autônoma e minha família sempre, assim, muito vinculada a esse universo de empreendedorismo, eu gostava pra caramba. E teve um episódio que levou a gente muito para ação, assim, que a empresa do meu pai chegou a quebrar. E aí teve uhum, uma grande repercussão na nossa vida em vários sentidos. Eu acho que isso me conectou muito a uma energia de trabalho, de ação, de buscar e tal, mas de uma forma muito positiva. E aí uhum. eu não parei desde então, mas sempre na busca, sempre no processo de descobrir o que eu queria fazer. E aí, basicamente, assim, como eu gostava muito de esportes, sempre gostei, eu sou inquieta, esporte sempre me fez muito bem. Eu já tinha feito, tipo, mais de 40 esportes na vida, por incrível que pareça, entre aulas experimentais e coisas mais consistentes. E aí eu falei, vou fazer educação física. E fiz, fui Uhum. mais para o lado da psicologia, fiquei 3 anos no laboratório de psicologia do esporte e tal que pega muito o lado de comportamento, de como que a mente da pessoa que tem uma alta performance estuda isso em termos científicos, né? E aí, dentro dessa fase assim, da universidade, eu tive também a oportunidade de fazer um mestrado durante a graduação, que tipo, não obtive o título, fiquei com o conhecimento, que para mim assim, foi o maior valor e foi na área de psicomotricidade relacional, que aí estuda a relação do ser humano no seu aspecto biopsicossocial, então uma coisa muito mais ampla, né? E Uhum. aí, saí da faculdade, tinha feito estágio, tipo, desde o primeiro período e tal, e falei, não é educação física, mas sempre gostei muito da faculdade, muito de estudar. E aí, eu tinha uma questão, eu ia para o mercado tradicional que isso permitia, que era a área de licenciatura, bacharelado e tal, ou então, eu e um primo meu fizemos uma proposta para mudar o esquema de mentoria em faculdade. E aí a gente apresentou, não deu certo, mas ele estava abrindo uma empresa e fui para lá. E aí começou o meu contato maior com o dia a dia, assim, de criar uma empresa, de como que funciona, de como que as pessoas que estão começando costumam fazer tudo e tudo e ter uma segurança Entendi. nisso. Mas E aí, vamos pular um pouco toda essa história e aí já vamos para a parte de como que você começou a ser consultora de marketing. Porque normalmente legal, a história toda a gente vê em um podcast grande, de uma hora, um pouco mais que isso, sabe? Hoje legal. aqui é um mini podcast focado mais em pontos mais específicos. Então, Então vamos lá, direto ao ponto. como que você começou com a consultoria? Já amarrando para essa parte, eu, aos 27 anos, assim, saí de um concurso porque eu queria empreender. Tinha Hum, entrado no concurso, sonho da família eu lembro empreendedora, que disso. pensa numa coisa estável, né, e tal. E aí Uhum, eu vi que de estável não tem nada, que não tinha nada a ver com o meu perfil. Entrei num processo de autoconhecimento muito intenso, até que falei, vou empreender e tal, e fui. E aí, nesse momento, foi um momento que eu tinha me preparado pra caramba, assim,
mas eu não tinha noção do que eu não sabia que eu não sabia. E a coisa que mais pega na hora que você vai empreender é venda, porque eu tinha um produto lindo, maravilhoso, que eu tinha montado na época do concurso eu dava palestra. Eu acho que isso que me fez ficar muito tempo lá também. Eu gostava da área de palestra, como vocês estão vendo, né? Uhum. Tô falando pra caramba aqui. E aí montei um produto nesse sentido, mas eu não sabia vender. E aí eu fui começar a estudar sobre venda e, inevitavelmente, cair no marketing online. E nesse momento tinha muitas oportunidades ao meu lado de empresas que já existiam para eu começar um projeto do zero ali meu. E nesse momento tinha muita gente ao meu redor que estava precisando de melhorar o marketing. E aí eu resolvi usar esses conhecimentos para trabalhar uma empresa familiar, que é uma pousada, que estava assim, em vias de fechar as operações porque não tinha venda, e a gente conseguiu reverter isso. E isso foi muito puxando conhecimento, levando para a prática e tal. E aí foi um negócio muito legal que trouxe um certo resultado, né? Tem uma capacidade, um limite de atendimento, um pequeno Então você empreendimento e tal. começou a fazer o marketing de uma pousada familiar. Sim. E Aham. aí E aí deu certo e deu foi errado, deu certo, deu errado, deu certo, mas no fim das contas normal, funcionou. mas isso, mas só que no final deu certo. No final deu certo. E aí você começou a pensar em oferecer esse serviço para outras empresas, foi isso? Não exatamente, as outras empresas começaram a chegar. E aí eu não tinha Hum, pensado em oferecer, e eu falei, tá, tudo bem, bora. E aí eu comecei a entender o quanto que eu precisava de entender mais sobre essas empresas e essas histórias para eu saber comunicar elas da melhor forma e estruturar isso como serviço. uhum. E basicamente o que eu fazia era muito intuitivo, mas tinha uma lógica. Então, por exemplo, como a marca se comunicava, quando é uma pequena empresa, tem muito a ver com como o dono se comunica. Tem muita personalidade, os valores daquela pessoa dentro do que é a empresa. E eu intuitivamente pegava isso e levava para a comunicação. E aprendendo ferramenta, né? Medindo métrica, estava no comercial e na venda, então tinha muito esse feeling. E aí, para levar isso para outras pessoas, eu comecei a precisar buscar mais um arcabouço de marketing e negócios de uma forma mais estruturada. E aí chegou um Uhum. ponto que eu comecei a puxar muita coisa para mim, das pessoas que eu estava atendendo, que foram seguindo, e que eu fiquei extremamente confusa sobre o que, que eu estava fazendo no fim das contas. Que foi o Sobre problema que a gente resolveu lá na mentoria. perfeito. Então, eu sabia que eu estava ajudando em vários aspectos, mas não estava muito estruturado. E aí, Uhum. basicamente, o meu incômodo estava assim, que eu estava, o meu cliente estava mandando no meu negócio. Então, eu tinha chegado num ponto que eu estava, sei lá, Passiva e fazendo tudo que ele pedia. sem conseguir pôr limite, por não me definir. É bem por aí. E acaba que vira uma posição passiva de fazer o que o cliente está pedindo. E E o cliente também fica sem saber, né? Porque você cria uma cultura com ele que, se isso aconteceu ao longo de um tempo, como que você vai mudar isso sem ter uma mudança muito mais profunda e tal, para poder posicionar de outra forma e Uhum. sustentar isso, né? No dia a dia, na ação. Então, eu estava assim, já tinha feito mais de 30 perfis de rede social, já tinha feito mais de 126 campanhas de tráfego, Hum. mais de 15 sites e, tipo, trabalhando 16, 18 horas por dia e sem saber, tipo, como reorganizar aquilo a partir de onde eu estava, né? Tá, mas E calma, aí, vamos lá. Antes da gente avançar muito, tipo, na solução de como que a gente resolveu esse problema, a gente se conhece porque você é namorada de um grande amigo meu, aí você começou a me seguir nas redes sociais, etc e tal, e por que que você decidiu entrar na nossa mentoria aqui em grupo? então, porque a gente se conhece e eu sei que o que você está levando para a mentoria, o que você está propagando de conhecimento, parte de uma experiência real, Uhum. e isso passa muita confiança, parte de muito teste, de é, Dá certo vários e dá errado, né? aprendizados, e isso me fez perceber que eu poderia confiar, que
isso me deixa aberta para ouvir, né? Que tem uma questão que quando você sabe de onde vem alguma coisa, por mais que aquilo seja algo que você não queira ouvir, ou seja algo que, né, que rompe muito ali com... Porque o papel da mentoria não é você falar o que eu quero ouvir, né? Você falou o que eu Pelo preciso ouvir. contrário. E aí eu acho que é fundamental você confiar a ponto de falar, então beleza, então eu vou fazer assim, não estou entendendo ainda o resultado que isso vai dar, mas eu vou dar esse passo, e pode até não estar 100% certo tudo, mas eu confio que se as pessoas estão me falando, a chance de estar certo é gigante, e aí é isso. Boa. E aí a gente foi lá para mentoria, 8 encontros de 1h30, e você chegou com uma dor lá que eu nem lembro qual que era, mas rapidamente eu já inverti o jogo porque a sua dor não era aquela. A sua dor era definir o que você faz. Porque eu Uhum. lembro que você se dispunha a fazer site, a fazer criativo, a fazer copy, tráfego, eu não lembro. Tráfego também. Também era muita coisa, e aí eu te falei, Natália, quem quer fazer muita coisa não faz nada. Uhum. A gente precisa É, focar, a gente precisa até mesmo explicar de um jeito fácil o que que você faz. E aí a gente perfeito. chegou e definiu que você era uma consultora de marketing. Como é que foi isso para você? Como é que foi receber esse feedback e como que foi aplicar ele na sua empresa, no seu dia a dia? Eu estava com uma ideia de que eu precisava ter mais foco, mas isso eu escuto desde criança. Então, eu tinha uma Aham, resistência muito grande a ter mais foco, e enfim, eu já tinha assumido para mim que eu não conseguia, apesar de que eu estava assim, eu acho que eu preciso. Eu ainda queria ter a perspectiva de que alguém fala comigo, não, tem um caminho por aqui. Então, eu não queria que você me falasse que eu tinha que ter mais foco, era a coisa que eu menos queria ouvir. E aí uhum. eu tive uma resistência a escutar isso e comecei a entrar na defensiva. Só que aí entra a importância de você se autoconhecer, né? Que eu acho que para todo empreendedor é fundamental, porque claramente eu estava na defensiva. Para os outros eu não sei, para mim claramente eu estava na Claramente, defensiva. claramente. Mas só que eu consegui observar que você tomou um impacto e precisava de um tempo para absorver aquilo ali, para processar, até mesmo para aceitar a ideia, não era? Sim, perfeito. Entender o que que significa ter foco para mim, né? Só que isso estava partindo também de um entendimento, enfim, de uma maturidade que eu não queria olhar, mas de certa forma eu sabia, porque ao longo do tempo, quando eu Uhum. escutei isso outras vezes, é, era só externo. Dessa Uhum. vez eu acho que foi tanto interno, mas tinha uma resistência, eu não estava indo, isso estava me travando. Eu Uhum. estava tipo sem pular na água gelada, sabendo que a única forma de nadar é pular na água, entre aspas, falando metaforicamente. E aí você deu um empurrãozinho assim, tipo, ó, é foco. Uhum. É isso aí, você precisa ter mais foco. E eu acho que foi muito legal assim a forma que foi conduzido, porque você foi dando exemplos de como que você aplicou isso na sua vida, como que foi a sua experiência, né? E você me colocou numa postura de autoconsciência. Então, eu lembro que você falou comigo um negócio assim, mas você escolhe isso? Tá confortável assim para você? Você me jogou de novo a responsabilidade, né? E Uhum. aí eu olhei de novo e falei, não, não tá, eu não escolho. E aí eu acho que foi a hora que eu fui encarar isso um pouco, me colocar mais no caminho de concretizar isso, assim, a virada interna, né? Vamos dizer. E aí, a gente estava aqui trocando ideia antes de começar a gravar, e você me falou que você parou de atender 3 clientes e determinou que você não vai fazer mais algumas coisas que você fazia antes, certo? Uhum. Certo, E isso mesmo, agora você está se sentindo bem mais leve com isso? com certeza. Tô assim. Ótimo. Natália, mais alguma coisa? Porque a gente já está caminhando aqui para o final. É, mais algum comentário que você queira falar? Pode ser a respeito da mentoria. Eu acho que vale a pena até você falar detalhadamente o que que você faz hoje, assim, de forma concisa. Ah, hoje eu sou um especialista de marketing que faz o quê? Hoje eu sou uma especialista de marketing que cria um dossiê sobre a marca, pesquisando ela e os concorrentes na internet, para sugerir para o cliente abordagens de como ele pode
se posicionar e comunicar com o público e direcionar Legal. ele para profissionais que possam fazer isso para as coisas que sejam necessárias ao longo do crescimento dele nesse processo. É uma consultoria mesmo, né? Você não se propõe a resolver todos os problemas mais. Sim, tem horas que eu coloco a mão na massa e que eu Uhum. entro nos processos do cliente para poder entender como ele faz e sugerir otimizações, com o intuito de deixar aquilo para ele ou para outra pessoa executar, em grande parte, entendendo também que tem um limite no que eu consigo atuar. Sim, boa. E a gente acabou de criar a fraternidade Start, lá da Gather, que é uma fraternidade menor, de menor valor, para quem ainda não está na fase de vida ainda de pagar o valor que hoje está 20 mil por ano da fraternidade principal. E quando eu te falei, você animou na hora. Por quê? Uhum. O que que te fez animar na hora para participar lá da nossa nova fraternidade Start com a gente, que está no valor de 3 mil por ano? Porque isso acelera demais o entendimento de coisas que são importantes para desenvolver enquanto profissional, enquanto negócio. Uma percepção que ficou clara para mim na mentoria, estava comentando com você aqui no inicinho, Uhum. que a gente tende a estar numa bolha, porque a gente consome determinado tipo de conteúdo, a internet vai mandar mais daquilo para você, e você começa a ficar restrito a um universo e achar que ele é a realidade, né? E quando você tem contato com outros profissionais que estão também no dia a dia dos seus negócios, em outros ramos, com outras especialidades, você passa a abrir um pouco a mente e ter uma curadoria desses conteúdos também, para que a tomada de decisão, para que as escolhas elas tenham uma referência mais bem construída. Então, faz muito sentido, tem muito valor, e eu quero continuar ativa aprendendo e quero estar com vocês. Eu concordo. Eu acho que faz o total sentido. Para mim, coisa de 2, 3, 4 anos atrás, participar de uma fraternidade dessa acelerou muito o meu entendimento como gestor, como marketing online, e eu concordo que tem muito valor, sim. Mas é isso, eu acho que deu para todo mundo te conhecer um pouco, entender o que que você faz. Natália, muito obrigado pela participação e agora a gente vai manter contato constante, a gente vai se falando. Muito obrigada também, e quero deixar um recado para quem está em dúvida se entra na mentoria ou não, Ah, que não espere você estar pronto para poder entrar. O GG lançou uma gratuita no início, né, GG, para ver se tinha. foi acho que em fevereiro de 2021, eu fiz uma turma gratuita para ver se eu ia gostar de dar a mentoria. E nesse contexto eu pensei assim, acho que eu vou entrar. Aí eu pensei, não, eu não estou preparada para entrar, mas eu entendi que eu não tenho que estar preparada para entrar. Eu tenho que entrar porque eu não estou preparada e quero ficar. Então, basicamente, às vezes o que falta para você ver em outra perspectiva é você dar o primeiro passo de se abrir a escutar. Eu acho que estar na mentoria é realmente isso. É você abrir a escutar, colocar as questões que você tem e poder ver de outra forma e estar disposto a transformar. Então, não espere se sentir pronto, vá, porque vai dar um impulsionamento assim que você precisa. Boa, é isso aí. Então, valeu, E muito obrigada. obrigado, até mais.